conta disso, popularmente se conhece a Libras como sendo uma língua mais simples. Um pouco mais simples que a língua portuguesa. Mas na Lei 10.436 de 2002, que é a Lei da Libras, lá diz que a Libras é uma língua oficial da comunidade surda no nosso país e ela é uma língua com gramática própria. Então existe uma gramática igual como na língua portuguesa, tem uma gramática, a Libras também tem. Então é complexo, o estudo da língua Libras é muito complexo. Como é que eu falo também. no passado e no futuro, por exemplo? Bom, interessante. Tu vai ter que usar recursos na Libras, nós chamamos de alguns recursos, para dizer sobre o futuro, o hoje e o passado. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é formado em pedagogia e graduado em Libras. Eu tenho o prazer de receber ele, que é filho de prata da casa aqui da RTV, Jorge Strauss. Esse Olá. nome é conhecido, hein? É conhecido. É conhecido. Filho de Ricardo Strauss. Pois é. Já sentou nesse sofá. Já sentou, eu vi. Tu viu? Vi assistir o programa. Ele foi dele. bem, não ofendeu ninguém. Foi tranquilo. Né? Tranquilo, né? Tava super sereno. Como se fosse o Strauss, né? Como Normal. se fosse- Teu pai sempre foi assim? Explosivo? Sempre. Desde que você conhece ele, sempre foi Desde assim, Jorge? criança, filho de militar é. Então, Jeitão ali. Então tem ditadura dentro de casa, sim. Ah, é? Era ditadura o negócio lá? Era, o negócio não era fácil, não era moleza, não. Eu e meu irmão sofremos, mas sobrevivemos e nos tornamos adultos muito mais responsáveis. É um prazer para mim ter você e que principalmente agradeço. pelo carinho que eu tenho pelo Ricardo ter você comigo. Vem cá, você é formado em pedagogia. Formação base, pedagogia, formação para ser professor. E para mim foi um divisor de águas me tornar pedagogo. Eu não gosto muito da expressão pedagogo. Eu acho muito mais bonito chamar de professor. Acho mais bonito, é verdade, mas é mais humano, né, É mais professor? humano, né? Pedagogo parece alguém muito distante de quem está ensinando, né? Parece alguém que está muito elevado. E não, na realidade, professor e aluno estão no mesmo patamar. Mas você deu aula a vida toda? Como é que foi? Ou nunca chegou a ministrar aula? Já, em 2015, eu comecei trabalhando em salas de atendimento especializado. Eu sempre dei aula para criança surda. Mas, assim, sala de aula regular, eu nunca senti interesse e vontade de dar aula. Eu acho que é uma responsabilidade, quem sabe, adquirindo mais experiência, eu Tá, mas posso. para dar aula para criança surda, você teve que aprender Libras. Fui para a FATEC. FATEC é uma faculdade que tem em São Paulo. De Libras? É uma graduação, uma formação de extensão para formar profissionais na área da Libras. Então, dar aula de Libras, trabalhar como tradutor e intérprete. Aí eu fui estudar. E Demora depois muito para aprender, Jorge? Para entender Libras, eu demorei 6 meses. Para entender... Para entender o quê? As pessoas se comunicando em Libras, né? Os sinais. Agora, para eu conseguir me expressar, eu demorei 1 ano. Para poder falar, teoricamente? Para conversar em Libras? Começar a sinalizar, comecei ali 1 ano, estudando junto. Então, depois de 1 ano, que aí eu fui para a FATEC, aí foram 2 anos estudando, 2 anos e meio, para eu me especializar como tradutor e intérprete. O que é mais difícil no processo de aprendizado? Olha, para nós que somos ouvintes, quando a gente chega numa sala e o professor que vai ministrar aula é surdo, tem uma dificuldade muito grande, porque não existe nenhum recurso que para nós é útil. Recursos auditivos não é usado nenhum. Então a aula toda era um professor surdo sinalizando, ensinando. Então era um silêncio a aula toda e a gente ficava lá sentado. Para entrar numa faculdade dessa, já tem que saber Libras, porque a aula é ministrada por professores surdos. Isso que eu ia te falar, você tem que saber alguma coisa, pelo menos. O básico, assim, tanto é que tu passa por um teste de uma banca para saber se tu sabe Libras para entrar na faculdade. E é interessante porque o professor surdo, ele usa lá os slides, data show, explica, e é um silêncio total. Então tem uma dificuldade de aprendizagem para nós ouvintes, né? Mas são muitos ouvintes? São todos ouvintes numa sala? Sim, porque a formação tradutor e intérprete, o foco são em ouvintes.
Quando vocês conversam, como é que o professor manda aquela boca? Não pode conversar falando, né? É tudo sinalizado. Era uma exigência de alguns professores. 100%, só sinalizado? Só sinalizado. Às vezes a gente não respeitava muito essa regra, mas enfim, era divertido. Porque a gente sinalizava tudo, aí o professor chamava a atenção, era tudo através da Libras. Dava uma mijada? Em Libras. Em Libras? Em Libras. Eu sempre tive uma curiosidade, eu lembro de Libras com a Xuxa me ensinando. O ABC? O ABC. Aquilo tá certo ou não? Tá. Pelo menos aquilo a Xuxa acertou. O ABC, perfeito. Eu posso usar aquilo ou não adianta nada? O ABC pode usar. É porque aquilo ali, o nome do ABC que se usa em Libras se chama datilologia. Para que serve isso? Nomes de pessoas, de lugar. Aí você fala com o ABC. A gente utiliza. Eu vou me apresentar como Jorge, eu vou usar a datilologia. Mas agora, cada palavra tem um sinal. Então vamos lá, somos todos humanos. Como é que é em Libras? Nós é humano. Nós é humano. Humano. Somos todos humanos. Assim, a parte da gramática, linguística da Libras, ela é diferente da língua portuguesa. Ela é mais simplificada, eu imagino. Então, é um debate que já se tem durante muitos anos, desde que foi criada a lei da Libras, sobre a gramática. Muitos acham que é mais simplificado, ou que o surdo não tem capacidade de, através da Libras, entender coisas mais abstratas. Só o concreto, sabe? Aquele que é fácil de entender, simplifico e passo para o surdo. Dá um exemplo. Eu não consigo entender. Por exemplo, a disciplina de matemática é algo mais concreto, né? Quando tu vai somar, multiplicar, é algo concreto. Tu vai ver aquilo ali. 2 mais 2, 4. Tu vê, é algo concreto, tu pega. Agora, um surdo, quando vai ter aula de filosofia, sociologia, que parte para o abstrato, tinha esse debate durante muito tempo que o surdo era incapaz de aprender isso através da Libras. Aí, por conta disso, popularmente se conhece a Libras como sendo uma língua mais simples. Um pouco mais simples que a língua portuguesa. Mas na Lei 10.436 de 2002, que é a Lei da Libras, lá diz que a Libras é uma língua oficial da comunidade surda do nosso país e ela é uma língua com gramática própria. Então, existe uma gramática igual como na língua portuguesa, tem uma gramática, a Libras também tem. Então, é complexo, o estudo da língua Libras é muito complexo. Como é que eu falo também. no passado e no futuro, por exemplo? Bom, interessante. Tu vai ter que usar recursos na Libras, nós chamamos de alguns recursos, para dizer sobre o futuro, o hoje e o passado, né? Então, geralmente, depende muito do contexto da fala. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, às vezes na mesma oração, na mesma fala, um vereador, ele usa o futuro, presente e passado na mesma frase. Ele usa o pretérito perfeito, perfeito? Ele usa tudo. Às vezes nem sabe o que está usando. Ele não. usa... Não, pleonasmo já acostumei. Já é tranquilo? Já é tranquilo. Tá. Mas, geralmente, tu vai sinalizar o passado, o hoje, o futuro. E aí, depois, o sinal do verbo. Que aí, para o surdo entender do que se trata, né? Se é para agora, antes. Tá, você faz a tradução simultânea na Câmara, é isso? Na Câmara é simultânea, na hora. E não é mais difícil, Jorge? Mas a minha formação é em tradução simultânea. Existem 2 tipos de traduções, né? A simultânea, a consecutiva. Consecutiva, tu tem tempo de ler. Tá, e você vai entender e tu pode passar posteriormente. É como talvez é feita uma gravação. Tem mais tempo para se preparar. Tá, posso falar um texto agora e você vai traduzir? É simultâneo, pode. Simultâneo? Vamos fazer então? Vamos fazer. Deixa na aberta, Lu, por favor. Vamos fazer. Não, eu quero que vamos fazer o seguinte, fecha no Jorge. Em mim? Eu vou falar o texto e você vai fazer. Posso. Você vai olhar para a câmera 1 lá, tá? Essa aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Agora olhando para a câmera, não é para mim, então vamos lá. Olha, a RTV agora está disponível na NET. Ok? Na NET, voltamos, canal 27 da NET e 527 você curte o Humanos Talk Show. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 11 da noite, aqui na RTV. Fechou. Eu não entendi nada, se você fez ou não fez. O surdo assistindo vai entender. Ele vai entender? Vai. Todos os programas de TV deveriam ter, cara, tradução Eu acho que em Libras. todo lugar deveria ter. Todo lugar? Eu, até agora, com essa história da saúde polêmica que está no mundo todo, eu acredito que deveria ter intérprete de Libras em unidade de saúde. Unidade de saúde,
locais públicos de Mas como é que atendimento. o surdo né? faz? Ele escreve? Tem que ser escrevendo? Então, nem sempre essa é a melhor forma de comunicação. Até eu li uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal de São Paulo, não, de Minas Gerais, e foi entrevistado 107 médicos e 70% dos médicos disseram que não saberiam o que fazer quando chegasse um paciente surdo. E a grande dificuldade que se tem é essa. Chega alguém surdo, as pessoas têm N reações. Tem gente que grita, achando que ele vai ouvir. Tem gente que fala mais pausado, né? Tem gente que é pausada, né? Infelizmente. Não, isso eu já vi, cara. Alguns surdos que têm o domínio da língua portuguesa escrita, quando você escreve, consegue compreender. Só que a forma escrita que o surdo utiliza em cima da língua portuguesa, a forma ali de sujeito, verbo e objeto, ela é diferente. Não é a mesma? Não, não é a mesma. Por exemplo, eu gosto de cantar. Quando for escrito em cima da gramática da Libras, eu cantar, gostar. O verbo é sempre no infinitivo. Então, tem diferenças que talvez na escrita não é a melhor saída. Hoje, o que se percebe é que com a atuação do tradutor e intérprete de Libras nesses locais, a forma de comunicação é muito melhor. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, que é pedagogo, graduado em Libras, é isso? É isso aí. Jorge Strauss, é rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19 ou 19.1 da sua TV aberta. Voltamos para a NET em 27 ou 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu um Manos Talk Show fácil, ou você vai no Spotify, você vai curtir o podcast, ou você vai no YouTube e vai curtir o programa completo, inclusive este com ele que é pedagogo, especialista, graduado em Libras, Jorge Strauss. É inevitável a gente falar do que Libras tomou proporção no Brasil depois que o Bolsonaro assumiu. Isso é evidente, é claro. A esposa do Bolsonaro colocou em evidência no Brasil todo? Colocou em evidência no Brasil. Isso foi bom, Jorge? Tem ônus e bônus aí, né? Dá para pontuar algumas coisas. Era importante qualquer presidência ou governo saber da importância de Libras ser conhecida e reconhecida no Brasil todo, porque isso está na lei. Então, eles cumpriram algo que já estava na lei. Não foram eles que criaram essa lei. Já estava Mas ninguém lá. cumpria antes, cara? Ninguém dava bola para isso? A lei estava lá. Tanto é que as resoluções da lei, elas vieram muito mais tarde de quando foi criada. Assim, o Bolsonaro trouxe formas mais acessíveis para os surdos. Tanto é que agora, com todas as falas dele, tem um intérprete de Libras, teve um espaço muito maior para acessibilidade para os surdos, isso é evidente. Mas ainda dentro deles, do que eles pensam, ainda é algo muito religioso, o tradutor e intérprete de Libras. Tanto é que ainda, até hoje... Quase místico ainda o papel dele? É porque... Ela aprendeu Libras no espaço religioso. E antigamente, Libras, os primeiros intérpretes de Libras eram filhos de pais surdos ou pessoas que trabalhavam em igreja. Tanto é que as primeiras traduções se iniciaram dentro de igrejas, para os surdos conhecerem mais do que o pastor, o padre, falava. E a esposa do Bolsonaro não é diferente. Então ainda trouxe essa parte assim de... interessante para a educação dos surdos, mas ao mesmo tempo sempre traz algo de diferenciado nessa parte religiosa também, que eu acredito que deveria ser evitado um pouco. Que é mais tendencioso? Mais tendencioso. Deveria ser, o trabalho tradutor e intérprete é um trabalho muito mais linguístico do que um trabalho de ajuda humanitária. O que é mais difícil você comunicar para um surdo? Comunicar para um surdo? Na realidade, Libras não tem barreiras, então tudo que for necessário na hora da tradução vai ser feito. Tem professores que eu já trabalhei, que é engraçado, que às vezes ele ia contar uma piada na sala e eles olhavam assim para mim, não traduz para o surdo isso, tá? Porque as pessoas ainda não sabem
acham que tem coisas que não dá para traduzir, acham que, não, isso aqui ele não vai entender. A ideia preconceituosa ainda se estende, mas não tem nada que, utilizando a Libras, não dê para o surdo compreender. A história de que surdo compreende música por vibração, é assim mesmo? Tem quando perde um sentido, os outros são aflorados. Então, igual quando uma pessoa é cega, ela tem audição muito boa. Pessoa que ela perdeu ou nasceu já surda, que aí tem que ver, né? Se ela é surda de nascença. Sim, se ela é surda de nascença ou não. Tem pessoas que perderam a audição depois que aprenderam a falar. Então, a vibração da música, ela sente muito bem. Mas eu conheço muitos surdos que nasceram surdos que não sentem uma vibração da música. Mas aquilo ali não significa nada. Agora, alguém que ouvia e perdeu a audição, a vibração da música, ela consegue compreender até que tipo de música é pela batida. Eu não sei se foi numa Bienal de São Paulo, eu vi um painel que ele traduzia a música em luzes. Sim. Para os surdos. Pois então. Funciona isso Funciona ou não? perfeitamente. É uma pesquisa feita, se eu não me engano, isso é da USP. Eu acho que foi alguma coisa assim. Se eu não me engano, é da USP. A USP é muito boa nisso. Claro, a universidade que ainda mais tem mais pesquisa sobre surdos é a UFSC, né? Eu tenho um maior orgulho em dizer isso, que a UFSC foi pioneira. Nossa, é a primeira escola para formar tradutor em intérprete de Libras, universidade como graduação foi a UFSC. Mesmo iniciando no Rio de Janeiro, mas foi aqui. E essa pesquisa aí, essa Bienal, eu trabalho assim com a música, o intérprete, ele está traduzindo a letra, mas através da luz? Do tempo da luz e da cor, a pessoa consegue identificar, né, que tipo de música. Por exemplo, tem uma surda amiga minha que ela ama ir em festas onde tem pagode. Ela sente a vibração, do pagode, ela sente a vibração e ela samba e ama aquilo, sabe? É porque, assim, a gente tem muito problema quando é algo desconhecido. E o surdo, ele conhece a música de uma forma que nós conhecemos diferente. Mas não significa que existe aí o ouvinte ou o surdo serem um melhor que o outro. É que a gente não consegue se colocar no lugar dele, né? Sensações diferentes. Não dá, né, Jorge? A gente não consegue imaginar o que é não ouvir. Porque mesmo ficando em silêncio, nós sabemos o que é ouvir. A gente... É, verdade. Mas aí tem um problema em cima disso. A gente não sabe o que é o silêncio. Nós não sabemos o que é o silêncio. A gente não sabe. Se colocar no lugar do surdo, Libras é uma forma de conseguir... Como é que o surdo pensa? Então, é porque me fazem várias perguntas. A última pergunta que me fizeram, sutil sobre isso, como que o surdo escuta a própria voz na mente? Porque a gente está pensando, a gente parece estar ouvindo a nossa voz, né? É complicado, porque na realidade a gente tem esse pensamento, é um pensamento tendencioso para quem escuta. Mas o surdo, ele pensa... eu não posso dizer que pensa igual ao ouvinte, porque é outra cultura. Nenhuma cultura é igual a outra. Cada cultura, ela tem um pensamento sobre determinado assunto diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, um surdo dos Estados Unidos, a cultura surda dos Estados Unidos é diferente da cultura surda brasileira, né? A Libras não é padrão no mundo todo? Não. A linguagem Libras não é padrão? É a língua brasileira de sinais. Não tem nada a ver. Então, um surdo americano não conversa com um surdo brasileiro? Cada país é uma língua de sinais diferente. Cada país. Complicado. Isso podia ter feito igual, né, cara? Não era mais fácil? Não, porque a influência cultural influencia no idioma. Dependendo da cultura, influencia o idioma. Nem sempre ônibus aqui, a gente tem uma visão de ônibus, talvez lá é uma visão diferente, né? Sobre política, sobre medicina. Amor, sobre ódio, sobre a filosofia. Então, até interessante, quando a gente vai estudar a educação dos surdos, a gente passa por Aristóteles. Tanto Aristóteles como Schopenhauer, Kant, eles diziam que a única forma de aprender é através da língua falada. Então, eles diziam que quem não ouvia e quem sinalizava não poderia ter capacidade de aprender algo abstrato. Filosoficamente, tinha esse pensamento. E até hoje se carrega muito esse traço
eu não vou dizer que é um traço preconceituoso, mas é um traço que separa, né? Distancia. E eu percebo muito isso, o intérprete como uma função de eu não vou ter contato com ele, tem um intérprete que vai fazer isso. E é um distanciamento que, se nós nos aproximarmos mais da comunidade, de pessoas surdas, conhecer mais os Libras, a gente começa a compreender perguntas que às vezes a gente faz há tempo e quando aprende Libra diz, pô, era lógico que era isso. Claro que o surdo tem pensamento abstrato, tem concreto, igual como qualquer outra pessoa. A comunidade surda no Brasil é muito grande? Enorme. Só em Criciúma a gente tem mais de 2.000 surdos, né, pelo IBGE. No Brasil todo eu não lembro a quantidade de surdos que se tem, mas o marco histórico da língua brasileira de sinais, o início da língua brasileira de sinais aqui foi por um surdo francês. Ele não era nem brasileiro. Ele, que hoje se conhece lá no Rio de Janeiro, o INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. E através dele se conhece hoje a língua brasileira de sinais, né? A língua de sinais, porque ele rompeu essa barreira preconceituosa. Interessante, era um padre surdo. É. Então você criou um canal no YouTube, é isso agora? Então, para ensinar a galera? O que você faz? Comecei. Eu tô sem muito roteiro, sem script, sem nada. Tá, você faz o que lá no canal? Temas assim que eu acho que as pessoas têm mais curiosidade de saber, eu falo sobre o assunto. Tá, mas você fala com a língua falada ou com a língua de sinais? Língua falada. É um canal do YouTube para pessoas que escutam, para ouvintes, é isso? Não, porque eu tenho a janela de Libras ali, né? Que é você que faz também? Eu faço tradução. Você fala e você traduz, é isso? Eu aproveito, falo e depois eu boto a tradução do que eu tô falando. Às vezes eu coloco a legenda escrita também. Então, assuntos variados. O último vídeo que eu postei foi sobre acessibilidade na saúde. Profissionais da saúde que devem aprender Libras para atender pacientes surdos. Como psicólogo, médico, enfermeiro, enfim, toda a área da saúde deveria... Todos deveríamos aprender Libras na escola, por exemplo? Deveria ser uma matéria obrigatória? Matéria obrigatória, porque é o segundo idioma mais falado do nosso país, é Libras. Então deveria ser, eu não digo obrigatório no sentido assim de obrigar a aprender, mas... A matéria, para ensinar as pessoas. Influenciar a importância da Libras, porque quando se entende a importância da Libras, fica muito mais fácil e aberto para a gente aprender o idioma. Bom, entenda a importância de você passar o seu canal no YouTube para a galera te acompanhar. Qual é? Então, manda lá, câmera 1. Jorge Strauss, canal do YouTube. Fácil, hein? Não. Strauss é S mudo, né? S-T-R-A-U-S-S. 2 S. 2 S no final. E lá no canal eu estou sempre lançando temas que às vezes as pessoas me perguntam, que eu percebo que se tem dificuldade de compreender aquele assunto, aí eu lanço um vídeo, publico um vídeo diferente. Tá, então vamos acabar diferente. Lu, solta na aberta, então, na aberta. Vamos lá, Jorge. Eu vou falar para a aberta aqui e você vai traduzir simultaneamente o final do programa, ok? Tá bom, vamos lá. Jorge, obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Sabendo ou não Libras, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.